Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre quatro coisas que um casal cristão não deve fazer entre quatro paredes. Agora preste muita atenção. Eu falei um casal cristão. Primeiro, casal casado, não de namorados. Porque o que eu vou falar aqui é claro que um casal casado, cristão, não deve fazer. Ainda mais namorados, noivos, aí é claro que não devem fazer. Agora, uma coisa muito importante. São quatro coisas que um casal cristão, seguidor de Cristo, discípulos de Cristo, não devem fazer. Esse vídeo não é para uma pessoa que não vive debaixo de princípios cristãos. Mas atenção, esse vídeo também não é para pessoas religiosas. Preste atenção, pessoal, existe uma diferença muito grande entre um cristão, uma cristã verdadeiros e uma pessoa religiosa, que é aquela que segue uma religião, seja ela qualquer, e também a religião evangélica cristã. Compreende sim ou não? Muito bem. Agora, antes de falar essas quatro coisas muito importantes que você, que é discípulo, discípula, seguidor, seguidora de Cristo, não deve fazer dentro de um contexto de um casal casado, né? Você tem que entender que a terceira, é isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Eu vou fazer uma observação porque há muita dúvida e pode ser que você não concorde com o que eu vou falar aqui, mesmo com uma base bíblica, com base num versículo bíblico que eu vou citar, tá bom? Bem, antes de tocar no assunto em si, se você não me conhece, eu sou Cleiton Soares, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu, com 9 anos de idade, sofri um abuso sexual, fui violentado. Com 10 anos de idade, meus pais se separaram. E eu, por muito tempo, fui viciado em pornografia. Além de, no passado, na época que eu não seguia o caminho que era Jesus, eu me envolvi com homens, sexualmente falando, com mulheres, inclusive com prostitutas. Eu frequentei lugares de prostituição. Então, eu posso te falar com uma certa propriedade, além de ser pastor por quase 20 anos, e pastorear casais por quase 20 anos, com base na minha própria história de vida também, falar sobre esse tema com você. Tá bom? Bem, se você gostar do conteúdo, se você gostar das instruções aqui, eu quero te pedir uma coisa muito importante já agora. Se não é inscrito ou inscrita, já se inscreve agora nesse botão escrito inscrever-se aqui abaixo. É de graça. Só dá uma paradinha aí antes de começar essa aula, né, sobre sexo, sexualidade entre um casal cristão. Você faz isso rapidinho, de graça, e nos ajuda a aumentar a família aqui, né, de gente que quer seguir o caminho, Jesus, de uma forma saudável, bíblica, e também, quando aparecer o sininho, clica no primeiro de cima, dos 3, que aí você vai ser sempre avisada de todos os conteúdos aqui do nosso canal, tá bom? E no final do vídeo, eu tenho um presente para você que enfrenta um problema muito grave ou para alguém que você ama, que você vai indicar, que inclusive afeta na vida sexual. Esse presente que eu vou dar no final do vídeo, ele vai te ajudar a ter uma vida sexual saudável, tá bom? Por isso é importante você ficar até no final. Se você puder, até tomar nota, hein, das 4 coisas aqui que eu vou falar. A primeira delas, que você não deve fazer dentro de um casamento, entre 4 paredes, sexo com mais uma pessoa além do cônjuge. Eu explico. Hoje é um hábito, né, comum entre pessoas não cristãs, o chamado trisal. Casal são 2, trisal, sexo entre 3 pessoas. Além disso, tem aquele sexo grupal, né, de mais pessoas ainda, troca de casais, que eles chamam de swing, pior ainda. Se é que a gente pode falar assim, né? Pecado é pecado e um abismo chama para outro abismo. Então, atenção. Você nunca deve envolver uma terceira pessoa ou mais no sexo, se você é uma pessoa cristã. Vai aparecer na tela aqui embaixo, um versículo para a gente refletir sobre o que ele fala, né? 1 Coríntios 7, versículo 2. Paulo fala aos coríntios ali sobre um homem escolher uma mulher escolher um homem para formar um casal, para se casar.
se tornarem uma só carne, como está escrito também na Gênesis de tudo, no começo de tudo, né? Deixará o homem, o seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne, os dois, uma carne. Então, o primeiro pecado sexual, que claro, se você é fiel a Cristo, você faz parte da igreja de Cristo, é casado, você não deve fazer nunca. Isso é inaceitável, ter mais uma pessoa que se envolva sexualmente com você, com sua esposa, com seu marido. No caso aí, ser um trisal ou sexo grupal, seja isso aí que eu disse aqui, ou algo parecido. Fuja dessa prática. 2. Ver pornografia na hora do sexo com seu cônjuge, com seu marido ou esposa. O texto que a gente vai tomar como base é Mateus 5:23, se eu não me engano, que fala sobre um homem olhar para uma mulher indecorosamente, né, e desejá-la. Esse homem já está adulterando. Se olhar para uma mulher, imagina você, entre quatro paredes, com seu marido, com sua esposa, você vê cenas, vídeos, filmes de outras pessoas praticando sexo, ou até mesmo um outro casal, por mais simples que seja ali, normal, até bonito esteticamente, um outro casal fazendo sexo. É claro que isso se torna um pecado. E vai afetar seu relacionamento com o Criador e, claro, entre marido e mulher. Porque quando você vê alguém praticando sexo, ali, no computador, numa televisão, num vídeo, num filme, é natural que você deseje aquela pessoa que você está vendo ali praticando sexo. Já pensou você praticar o sexo com seu marido, com a sua esposa, desejando, na verdade, aquela pessoa que você está vendo ali na tela, fazendo sexo? Então é claro que você vai estar pecando. Terceira coisa, e aqui, aquela observação que eu disse lá no início do vídeo que iria fazer, que gera muita polêmica e dúvida, atenção, hein? A terceira coisa que você não deve praticar entre quatro paredes, cristão ou cristã, fazer sexo anal. Preste atenção. Lá em Romanos 12, versículo 4, diz o apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, a igreja em Roma, que cada órgão do nosso corpo tem um objetivo bem definido, né? Cada órgão do nosso corpo, ele tem uma função bem definida. O ânus é para a pessoa liberar, ela tirar do seu corpo ali tudo que restou da digestão. É um lugar para poder expelir, não para ter penetração. Eu não sou especialista na área, mas você pode buscar no próprio YouTube aqui especialistas, cristãos e não cristãos, de corpo humano, por exemplo, da biologia humana, explicando o mal que o sexo anal faz para o corpo, para a saúde física. Eu não estou nem falando de pecado, de vida espiritual, de relacionamento com o Criador. E no passado, quem fazia sexo anal geralmente era homem com homem. E quando um homem procurava uma mulher para o sexo, era para procriação. Então você já observa por aí que é uma coisa antinatural. Aí agora a observação que eu sabia que iria causar polêmica, você pode dar inclusive a sua opinião aqui abaixo na área de comentários, de forma respeitosa. Talvez você não concorde com o que eu vou falar. Por quê? Porque tem a questão do sexo oral, que o parceiro, a parceira usa sua boca, que também tem uma função bem definida, comunicar, falar. É normal, né? É mais simples que haja um beijo, né? De boca com boca ali entre o casal. Mas quando a boca é usada para estimular sexualmente e a boca tem contato com o órgão genital do parceiro ou da parceira, gera muita dúvida entre casais cristãos sinceros. Aí eu quero me apoiar nesse texto aqui, ó. 1 Coríntios 6, versículo 12, que o apóstolo Paulo também, ele fala de uma forma muito equilibrada para a igreja em Corinto, e que, aliás, é um lugar que havia muito pecado, inclusive pecado sexual, que a pessoa, ela deveria entender que tudo nos é permitido. Deus nos criou livres. Nós somos livres, mas nem tudo nos convém. Então, a opinião de Cleiton Soares, pastor, acerca desse tema sexo oral, a minha opinião é o seguinte: tem que haver uma concordância entre o casal.
uma aceitação de ambos. Isso venha colaborar nas preliminares, por exemplo, ali, até chegar no clímax sexual de ambos. Compreende? Então pode ser que você não concorde com eu dizer que não é pecado o sexo oral. E concorde facilmente que o sexo anal é antinatural, atrapalha até a sua saúde física, além de ser pecado. Mas esse segundo tema, você não concorde comigo. Acho que é pecado também o oral. Na minha opinião, não é pecado. Comenta aqui abaixo o que você acha. Eu tinha certeza que essa terceira parte do vídeo aqui, a terceira coisa que eu ia fazer essa observação aqui, geraria concordância e discordância. Aí, fala aqui embaixo nos comentários o que você pensa, tá bom? Bem, então, mas que fique claro, a terceira coisa que um casal cristão não deve fazer entre quatro paredes é sexo anal. Isso aí eu acho que é muito claro, biblicamente falando, com relação até à própria biologia humana, né, o corpo humano, enfim, a saúde física. Agora, eu fiz a observação aqui do sexo oral, aí fica a seu critério decidir junto com seu parceiro ou parceira. O próprio Espírito Santo, a sua consciência, vai ser o seu árbitro. Quarta e última coisa, fazer parte da prostituição, eu já vou explicar. Ou prostituir, vou explicar. Eu quero tomar como base aqui 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 e 16, que fala sobre a prostituição. Quando um homem, por exemplo, une o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, ao corpo de uma prostituta. E claro, biblicamente falando, quando há o ato sexual de duas pessoas, elas se tornam uma. Não é só um ato físico, é de alma, é de espírito, é emocional, é espiritual. Imagine haver esse contato entre um homem casado e uma prostituta, entre uma mulher casada e um prostituto. Tá bom, Cleiton, mas você falou de coisas que não se deve fazer entre quatro paredes. Pois é. Se, por exemplo, o casal vai fazer aquele trisal que eu comentei lá no início do vídeo e contratar, por exemplo, um prostituto ou uma prostituta, uma garota de programa ou um garoto de programa, está cometendo o ato da prostituição, o pecado da prostituição. Ou, se você vê a pornografia durante o ato sexual para se estimular, para apimentar a relação, também é prostituição. Porque a palavra prostituição, até estava dando uma lida aqui no Google mesmo, aqui dando uma googada agora há pouco antes de gravar o vídeo, tem relação com o comércio do sexo. Seja virtual ou físico propriamente dito. Entende? Bem, e o presente que eu queria dar para vocês que ficaram comigo nessa aula de hoje de sexualidade cristã, né? É o seguinte. Sabia que há mulheres e homens que, devido à mágoa ou ressentimento, não se realizam na vida sentimental e, consequentemente, sexual? Se, por exemplo, você, esposa, está magoada com o teu marido, na hora do ato sexual não vai se entregar totalmente, não é verdade? É claro. E também, do outro lado, se você é homem, está com mágoa da sua esposa, não vai haver uma entrega total no ato sexual, mesmo que o homem seja mais físico, né, mais animal. E muitas mulheres não conseguem se realizar sexualmente com o marido porque teve experiências passadas que geraram mágoa e ressentimento com homens e hoje não consegue ter prazer com seu atual marido. Sua vida sexual e emocional, sentimental fica bloqueada e travada. Você tem problemas sobre mágoa e ressentimento? Pode ter certeza que está te afetando negativamente na sua sexualidade em outras áreas da vida. Você quer ajuda nessa área? Ou você conhece alguém que quer e precisa dessa ajuda para liberar perdão, que é uma coisa muito difícil, acredite se quiser. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo, e também lá embaixo na área de comentários, afixado no primeiro comentário, o link para o meu livro 10 Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas Emocionais. Eu tenho certeza que pode te ajudar, ou alguém que você ama que tem dificuldade em perdoar. É só acessar esse link que está aqui abaixo e você vai para uma página que eu falo melhor sobre isso. Você tem nada a perder, só a ganhar, ou alguém que você ama. Você pode indicar também esse livro, tá bom? 10 Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas. Gostou do conteúdo do vídeo de hoje? Eu quero te pedir uma coisa que eu chamo de CCC. Curta, dá o like, comente e compartilhe em suas redes sociais. Grupos que você participa, Facebook, WhatsApp, tá bom? Bem, eu sou Cleiton Soares, responsável pela Igreja Cristã Caminho, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Forte abraço, até um próximo vídeo.